Muito bem, vamos para o domingo. Domingo, o título é O Poder da Lei do Espírito da Vida, disponível em nosso espírito. João 7,39 é o versículo. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Veja, o que o Senhor quer, o que o apóstolo João queria dizer com isso? Que o Senhor, ele ainda precisava passar pela morte e na ressurreição ser glorificado. Isso fez com que o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o Senhor fala em João 14, isso fez com que o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, viesse para nós. E esse Espírito, irmãos, ele faz o que? Ele nos conduz a toda a realidade, a toda a verdade, aquilo que é eterno. Então, eu repito, você olha Romanos 7 e Romanos 8, chega no finalzinho de Romanos 7, parece que não há solução. Mas o final, o último versículo em que Paulo fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí abre então Romanos 8, mostrando a lei do Espírito da vida. Irmãos, da mesma forma que a lei do pecado é uma lei, até é comparada, eu vou ler depois aqui o trecho que fala, compara com a lei da gravidade. A lei da gravidade, irmão, você joga qualquer coisa para cima, ela cai. A não ser que haja algo que quebre essa lei da gravidade e suba ao invés de cair. A lei do pecado, a lei da morte, até o Senhor Jesus ser glorificado, não havia lei que fosse contra ela. O homem seria pecador, o homem pecaria, o homem faria sempre os desejos da carne e viveria preso com medo da morte. Mas aí o Senhor foi glorificado, morreu por nós e veio o outro Consolador e entrou em nós. E agora há uma outra lei, e essa lei é mais forte que a lei do pecado e da morte, porque ela vence essa lei do pecado e da morte, é a lei do Espírito e da vida. Essa lei é que nos conduz a servir ao Senhor. Toda vez, querido irmão, e isso está no nosso espírito, toda vez que nós levamos a nossa mente ao Espírito, essa lei é ativada. Esse é o segredo. Por isso Paulo fala para os colossenses, pensai nas coisas lá do alto. É pensamento, irmãos. Quantas vezes Satanás ele consegue nos dobrar, fazer a nossa cabeça baixar, porque nós olhamos para a nossa própria condição. Não, irmãos, não pode mais deixar isso acontecer. Não olha para a terra, não olha para baixo. Olha para as coisas lá do alto, porque Cristo já foi glorificado e essa lei já está dentro de nós. Não fique ouvindo as coisas na sua cabeça que tentam fazer voltar para a lei, para as coisas antigas. Isso já passou. Nós temos aquele que nos justificou. Não quer dizer, lógico, irmãos, que nós podemos levar a questão do pecado de qualquer maneira. A questão é, eu não posso viver a minha vida como se Cristo não tivesse me libertado do poder do pecado. Essa é a questão. Eu preciso avançar. Quanto mais eu ganho de Cristo, irmãos, mais eu perco do pecado, mais o pecado me perde. A nossa luta contra a carne vai ser até o final da nossa vida. Mas também até o final da nossa vida nós vamos ter a lei do Espírito da vida dentro de nós. O que nós precisamos é buscar as coisas lá do alto. Enquanto você leva, por exemplo, quando nós estamos meditando na palavra, estamos imergindo na palavra, o que nós estamos fazendo? Parece, se uma pessoa olha de fora, parece que nós estamos repetindo as palavras como pessoas assim, como tolos, né? Mas dentro de nós, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo essa lei do Espírito da vida, esse Espírito se mexer. E isso vai se mexendo, vai virando um turbilhão dentro de nós, irmãos. E aí a nossa mente, que estava acostumada com buscar as coisas do pecado, estava acostumada com as coisas do mundo, ela se conecta às coisas de Deus. E ela começa a trazer do Espírito as coisas de Deus. É aí que vem a intuição. Quando você, por exemplo, ouve o Senhor falando com você. Aí que vem a comunhão, quando você está ali repetindo o versículo, como se mastigando, e aí você fala para Deus uma oração. E quando você está ouvindo uma mensagem também, às vezes a mensagem tocou você. Você percebeu, olha, eu estou caindo nisso aqui, nisso que esse irmão está falando. Olha, eu estou sendo falho nisso aqui. Aí você, ao invés de ficar dizendo assim, teimoso, né? Ficar dizendo assim, não, isso aí é palavra de homem. Não vou ouvir ninguém, não. Se você
ceder ao Espírito, você vai perceber que o Espírito quer levar você, quer tirar você da onde você está e levar você para a realidade, para a verdade. Por quê? É isso o que o Consolador faz. Ele guia-nos a toda a verdade. E ele vai usar, irmãos, a palavra logos, mas ele vai usar também a palavra rema, a palavra profética, a palavra que ele está colocando na boca dos seus profetas, dos nossos queridos irmãos, para nos ajudar, irmãos, para nos guiar a toda a realidade, para nos libertar desse viver do velho homem, para nós termos um viver em Cristo, um viver cheio de esperança, de amor, de luz, de verdade, de justiça. É isso, querido irmão, querida irmã. E veja como é importante a nossa mente pender, então, para o Espírito. E como o imergir na palavra nos ajuda, irmãos. Sabe, aquete o seu coração, acalme a sua alma, sente-se diante da Bíblia, ou quando você está ouvindo uma mensagem, não fique fazendo outras coisas. Concentre-se, porque aí a sua mente vai ser desligada das coisas exteriores e vai se conectar com o Espírito. E aí você vai receber uma descarga da mente, do Espírito de Cristo, e você vai começar a entender coisas que você não entendia. Por quê? Porque não entendia? Porque a mente estava nas coisas da carne, nas coisas da alma, no velho homem. Mas agora está conectada na mente de Cristo. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 2, quando ele fala do Espírito, quando ele fala do homem interior. Nós temos a mente de Cristo. A questão é, nós usamos isso que nós temos? Porque isso está no nosso espírito. Não está na alma, não está na carne. É no nosso espírito, irmãos. Isso é tão importante. Praticar isso é tão importante, irmãos. Veja, página 56, eu vou ler aqui o último parágrafo. Podemos comparar a lei do pecado e da morte à lei da gravidade, a qual todos estamos sujeitos. Tudo que for lançado no ar, não importando a altitude, será puxado para baixo pela gravidade. Portanto, no plano terreno, mesmo praticando ascetismo ou gnosticismo, se formos para as alturas, cairemos do mesmo jeito. Quem viver na carne, cairá. Entretanto, se o Espírito da vida, que é o próprio Cristo, habitar em nosso espírito, exercerá sobre nós um poder maior que a gravidade, pois é a lei do Espírito da vida. Essa lei é como se fosse um foguete que consegue levar o homem para o espaço sideral. Ela é tão poderosa que é capaz de vencer a lei do pecado e da morte, fazer o homem sair da atmosfera terrenal e levá-lo para as regiões celestiais. Todo esse poder está disponível em nosso espírito. Basta exercitar o espírito para usá-lo. Por isso é tão importante a imersão na palavra, pois nos ajuda a praticá-la e nos leva a viver pela lei do espírito e da vida. Veja, irmãos, o Senhor tem nos dado tantas ferramentas e muitas vezes nós somos enganados por Satanás, sabe? Tem uma história que eu ouvi, mas é só uma história, mas toda vez eu lembro disso. É uma pessoa que estava numa enchente, né, numa inundação, chovendo muito, e aí os vizinhos chegaram para ela e falaram, vamos, nós ajudamos você a sair, porque a água vai subir, vai cair tudo, vai cobrir tudo. Não, a pessoa falou, não, o Senhor vai me salvar. Aí passou, a chuva já estava bem alta, né? Na metade da casa, passou o corpo de bombeiros, um bote salva-vidas. Vamos que vai cobrir tudo. Não, o Senhor vai me salvar. E aí subiu no telhado, a chuva já estava, a água, né, já tinha tomado o telhado. E aí veio um helicóptero salva-vidas. Sobe aqui a escada, vamos. Não, o Senhor vai me salvar. E o resultado, ele morreu. E quando ele se encontrou com o Senhor, ele foi cobrar. O Senhor, eu cria no Senhor e o Senhor não me salvou. E aí o Senhor falou assim, pelo contrário, eu mandei os seus vizinhos, eu mandei bote salva-vida do bombeiro, mandei até helicóptero para te salvar. Você que não quis. Por quê, irmãos? É só uma história, mas olha como se encaixa na nossa experiência. Nós queremos que o Senhor faça as coisas do nosso jeito. Então o Senhor ele disponibiliza diversas ferramentas. Mas aí eu começo a olhar e falo assim, não, essa eu não quero, essa eu não gosto, essa eu acho que não serve. E aí eu fico esperando, não, mas Deus vai me salvar, não, mas eu vou ser um vencedor. Não. E aí, irmãos, nada acontece. Por quê? Porque nós não temos tido simplicidade para
praticar as coisas. Lembre-se, irmãos, nós é que servimos a Cristo e não Cristo é que serve a nós. Então as coisas são a maneira de Deus. Por isso nós precisamos ter uma posição de humildade diante do Senhor para ouvi-lo e principalmente quando o Senhor está mostrando, olha, isso aqui vai te ajudar, estou te dando isso aqui para te ajudar a ser libertado dos pecados que te prendem, ser libertado das coisas naturais, de viver uma vida natural na sua alma. Estou te dando isso aqui para você experimentar o exercício do Espírito. E aí a gente fica, não, isso aqui não, isso aqui, aquilo lá. Nós vamos ser mais simples e vamos praticar. E o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos guiar, porque lembre-se desse versículo, o Espírito da realidade, irmãos, ele veio para nos guiar para a realidade. Não há mentira ali. Há mentira nas coisas de Satanás e principalmente nas que ele coloca na nossa cabeça. Mas se nós aprendermos com humildade a seguir o Espírito vai nos guiar à verdade, a toda a realidade, às coisas eternas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.